Oi, gente, fazendo mais um vídeo aqui para o meu canal. E como prometido, que eu ia sempre trazer temas relevantes e importantes que vão modificar a vida de vocês de alguma maneira, estou trazendo hoje mais um. O tema de hoje é câncer de boca. Quais são os tópicos que eu vou abordar nesse vídeo, né? Sinais e sintomas do câncer de boca. Como você fazer o autoexame para identificar esses sinais e sintomas. Quais são as populações de risco, né? Quem são as populações que têm mais chance de desenvolver o câncer de boca, né? Prevenção e tratamento do câncer de boca. Porque quando você identifica comportamentos e populações de risco, você pode identificar, fazer uma prevenção, né? E o tratamento, que ele pode ser precoce, né? Dependendo da identificação, ou pode ser também avançado. Então, gente, o câncer de boca é a 6ª causa mais frequente de câncer no Brasil. A incidência gira em torno de 15.200 casos por ano, a maioria deles em homens. Então, digamos que é uma proporção de 2 homens para 1 mulher na incidência de câncer de boca. E também de morte, a morte varia um pouquinho mais. Dos 15.200 casos que tiveram de câncer de boca em 2020, 6.200 pessoas morreram. Dessas 6.200 pessoas que morreram, 4.200 eram homens. O restante eram mulheres. Ou seja, quando se vai falar em morte decorrente do câncer de boca, são 4 homens para 1 mulher. E por que isso está acontecendo? Por que os homens têm mais câncer e por que os homens estão morrendo mais? A proporção de homens que têm câncer são 2 homens para 1 mulher e que morrem por câncer são 4 homens para 1 mulher, quase que dobra. Vamos entender isso tudo nesses vídeos, né? Primeiro, gente, se inscreve aqui no meu canal, gente. Eu tô começando. Quando vocês se inscrevem no meu canal, vocês mostram para mim que meu conteúdo é relevante, que vocês querem estar tendo acesso ao meu conteúdo. Isso me incentiva a postar mais conteúdo, me empenhar mais e entregar meu conteúdo para mais pessoas. Deixa seu like nesse vídeo, que o YouTube entende que ele é relevante e aumenta o alcance dele para mais pessoas. E assim a gente consegue educar em saúde, né? Levar essas informações importantes para mais pessoas, tá bom? Então, gente, primeiro vamos entender quais são os sinais e sintomas do câncer de boca. Tudo que eu for falando aqui, eu vou mostrar imagens para vocês irem visualizando o que é que está acontecendo. Primeiro, sinais precoces, né? Se você está tendo feridas na boca, úlceras, aftas, que não estão cicatrizando, a mesma ferida não cicatriza por mais de 15 dias, mesmo com o uso de pomadas receitadas pelo dentista, anti-inflamatórios, ela não está regredindo, não está cicatrizando. É um sinal de alerta. Então, não é várias aftas. Surgiu uma afta, desapareceu, depois surgiu outra. Não, é a mesma afta, a mesma ferida, a mesma lesão por 15 dias. Então, aí você deve procurar ajuda profissional, o dentista, um médico, o otorrino, para tentar identificar se ali é um sinal de malignidade, se deve ser solicitada uma biópsia, tá certo? Então, feridas. Normalmente essas feridas têm bordas endurecidas, então ao redor dela as bordas estão endurecidas, e as aderências são profundas. Quando você vai palpar essa ferida, você sente que o fim dela é um pouquinho mais fundo, mais enraizado. Então, esse pode ser um sinal de alerta, né? Aqui uma imagem de uma úlcera com sinal de malignidade. Então, quando você vai palpar ela tem uma aderência mais profunda, as bordas endurecidas. E as localizações mais frequentes normalmente são bordo de língua, né? A parte inferior da língua e até na questão da mucosa jugal, ela também pode acontecer. A mucosa jugal é a mucosa da bochecha por dentro, certo? Outro sinal de alerta de malignidade são áreas leucoplásicas. Leucoplásicas são placas brancas na superfície oral, como essas aqui. Isso aqui pode ser um sinal de malignidade. Por quê? As células da nossa boca, elas têm a função de produzir queratina. Então, elas nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem, como a gente, né? E elas produzem queratina. Queratina é branco. Quando está tendo uma produção exacerbada de queratina, sem um fator que cause isso, por exemplo, um trauma frequente que faz as células produzirem queratina para proteger aquela região, ou outra situação que está fazendo aquela produção de queratina, né, fricção frequente daquela região por hábito parafuncional. Hábito parafuncional é um hábito que não tem função nenhuma, você só está causando mal a você mesmo. Então, aí você suspeita de que aquela leucoplasia tem origem de malignidade. Então, as células estão tão assim, malignas, sem cumprir sua função, tão deficientes, que elas produzem queratina demais. E aí forma essa placa branca, que é uma placa leucoplásica. Existem outras patologias que podem também ter placas brancas. Por exemplo, candidíase, que é uma infecção fúngica. Muitas vezes a candidíase ela é característica por placas brancas. Então, a diferença da candidíase para a leucoplasia é que a candidíase ela é removível à raspagem. Se você passar um palito
você consegue remover ela. Se você passar uma gaze, você consegue remover ela. E quando você faz terapia com antifúngicos, você também consegue que ela acabe, aquela candidíase. Então, esse é um diagnóstico diferencial. Existem outras lesões com características leucoplásicas, por exemplo, líquen plano. Então, quando você identificar essa placa branca, é um sinal para você procurar ajuda, né, do dentista, e o dentista vai saber identificar, lhe tranquilizar e promover, né, o tratamento adequado ou a conduta adequada de acordo com aquilo que você viu. Por isso que é importante não ter desespero, nem ficar se consultando pelo Google sem ajuda profissional, porque isso só causa desespero e não ajuda em nada, certo? A informação que vocês precisam eu vou dar aqui. Outra coisa, gente, é eritroplasia. Eritroplasia ou placas eritroplásicas são placas vermelhas. E essas placas têm por característica telangiectasia. São vários nomes diferentes, né? Telangiectasia é formação de vasos sanguíneos. O câncer, ele precisa de vasos sanguíneos para promover a sua nutrição e seu desenvolvimento e reprodução. Por isso que, quando tem muitos vasos sanguíneos sendo formados em uma região, pode ser uma característica de câncer. Então, essas áreas eritroplásicas, como vocês estão vendo aqui, também pode ser uma característica de malignidade. Agora, gente, existem lesões, por exemplo, a própria candidíase, quando você destaca ela, ela fica com a área avermelhada, que pode parecer com isso. Por isso que é importante procurar ajuda profissional e não ficar se martirizando, nem se sofrendo por antecipação por conta de alguma lesão dessas que eu falei que vocês viram na boca de vocês, tá certo? Aqui é só informação para você saber quando buscar ajuda e que nem tudo é o que parece, tá certo? Então, áreas eritroplásicas podem ser decorrentes do destaque, né, de uma lesão como, por exemplo, a candidíase, ou até infecções na boca, alergias. Tudo isso pode deixar a boca mais avermelhada. Por isso que é importante procurar ajuda profissional para fazer o diagnóstico diferencial, tá certo? Então, gente, essas são as lesões principais, fundamentais para você suspeitar de um câncer de boca e procurar ajuda profissional, certo? Fora da boca, mas que também pertence à área da boca, né, são os lábios. E existe uma área muito comum, assim, comum quando acontece o câncer de boca, para o câncer de boca extraoral. São os lábios inferiores. Por que que os lábios inferiores são uma localização comum fora da boca? Por conta da exposição solar. Então, garis, atletas, lavradores, né, agricultores que se expõem muito ao sol desprotegido, o sol incide muito nesse lábio inferior. E isso pode causar alterações no DNA dessas células que vão estimular a reprodução de células malignas. Então, feridas, alterações de cor no lábio inferior, né, podem sugerir uma avaliação mais precisa dessa região, tá certo? Então, essas são algumas situações que você pode buscar ajuda profissional quando você suspeitar delas, quando você perceber elas. E como é que você vai perceber elas? Fazendo o autoexame do câncer de boca, né, da prevenção do câncer de boca. Como é feito esse autoexame? Como vocês estão vendo aqui nesse quadro, primeiro vocês vão observar lábios, né, afastar os lábios, observar a região que a gente chama de fundo de vestíbulo, né, como vocês estão vendo aqui, todo o lábio, região próxima à gengiva, tanto no inferior quanto no superior. Aqui foi na parte da frente. Fez isso, observou a gengiva, né, os lábios da parte da frente, não tem nenhuma alteração. Vamos para as laterais. Então você vai afastar bastante suas bochechas até que a luz incida completamente dentro da sua boca para você observar gengivas, né, mucosa jugal, que é essa mucosa da bochecha, e até lá atrás. Observar toda a região, não é olhar rapidamente não. Você tem que afastar para olhar tudo, tanto de um lado quanto do outro. Então já vimos frente, né, laterais. Já vimos lábios, tocamos nos lábios, vimos tudo, não tem nenhuma alteração. Vamos para a região de dentro da boca, atrás dos dentes. Então vamos começar pela região embaixo da língua, que a gente chama de ventre de língua. Você vai posicionar sua língua lá no céu da boca, né? Posiciona ela no céu da boca, e aí você vai observar a parte de baixo da língua, se existe alguma dessas alterações que eu já expliquei anteriormente para vocês. A região do ventre de língua, que é como se fosse a barriguinha da língua, observa se tem alguma alteração, e aproveita e bota a língua para um lado e para o outro, para observar as bordas da língua. Existe alguma alteração nas bordas da língua? Tem alguma coisa diferente? Pronto. Já examinamos a parte de baixo da língua e das laterais da língua. Agora você vai botar a língua para fora. Observar toda a superfície da língua. Aproveita para observar mais uma vez a borda da língua lá atrás. Observou. Aproveita que está com a língua para fora. Você vai ver a região da úvula, né? Que é aquela região que muita gente chama de goela. Então você vai observar se tem alguma alteração naquela região da úvula e aproveitar que está com a língua para fora e vai falar a letra E. Ou então A.
Com isso, você consegue contrair o palato mole, né, que é a região da úvula, da goela, e observar a região da orofaringe, então a região lá de trás das amígdalas, da garganta, e ver também se você consegue perceber alguma dessas alterações que eu falei para vocês, tá certo? Pode botar agora a língua para dentro, depois de ter observado tudo isso, que nós vamos observar agora o palato. O palato é o céu da boca. Então, o palato mole é o que está mais próximo da garganta, e o palato duro é o que está mais à frente. Então, vamos observar toda essa região, as gengivas, o palato, ver se tem alguma alteração. Não tem nenhuma alteração, pronto, foi feito o exame da prevenção do câncer de boca, né, o autoexame. E assim, é tão rápido, gente, vocês viram aqui, ó, em menos de 3 minutos eu expliquei vocês como fazer. Então, sempre que estiverem escovando os dentes, num dia que tiver com mais tempo, escovando os dentes, escovando a língua, dá uma olhada geral na sua boca, percebeu algum sinal que pode sugerir alguma alteração ou qualquer outro sinal que esteja lhe incomodando, que você quer procurar ajuda profissional, você já marca a sua consulta, tá certo? Já sabe agora fazer o autoexame do câncer de boca, vamos entender agora quais são as populações de risco. Então, gente, as populações de risco são pessoas que estão expostas aos agentes nocivos que podem causar o câncer de boca. Eu já citei algumas para vocês, como atletas, né, trabalhadores, até motoboys, muitas vezes se expõem muito ao sol, lábio inferior, mesmo com capacete, às vezes o sol incide naquela região. Digamos, lavradores, garis, essas pessoas que se expõem muito ao sol, trabalhadores da praia, que são vendedores ambulantes, todas essas pessoas se expõem muito ao sol. Então, observar bastante o lábio inferior. Como prevenir isso? Usando protetor solar no lábio. Então, vocês veem que a diferença da pele daqui para do lábio, o lábio é bem mais sensível, bem mais molinho, bem mais frágil. Ele deve estar sempre sendo protegido e hidratado, certo? Então, essas populações atentar bastante para o lábio. Todo mundo, na verdade, né? Porque pessoas que têm o hábito de tabagismo, que é um outro problema que pode levar ao câncer de boca, né? Tabagismo, o hábito de fumar. Muitas vezes a combustão está sempre queimando a região dos lábios e muita gente tem a boca até escurecida por conta disso. Então, quem tem o hábito de tabagismo, né? O fumo, todos os sinônimos do cigarro. Então, pode ser o narguilé, pode ser até o ato da combustão de quem fuma maconha, também pode ter relação com esse ato de tabagismo. E todos os sinônimos do ato de fumar podem estar nesse grupo de risco, né? Então, o cigarro pode induzir a transformação maligna das células, né? Alterar o DNA e induzir essa transformação. Outro ato é o alcoolismo. Então, se você bebe, né, com uma certa frequência, o álcool pode promover a desidratação da mucosa e ser um agente também promotor do desenvolvimento de células cancerígenas. E quando se associa o álcool com o cigarro, esse número é multiplicado, tá certo? Então, essas pessoas, elas têm que ter um cuidado atencioso com a sua mucosa oral, orofaringe. Outra questão é a exposição a alguns tipos de vírus, principalmente o vírus HPV. E como é que você vai estar exposto a esse vírus? Pelo sexo oral desprotegido. Então, gente que faz sexo oral sem camisinha, elas podem contrair o vírus HPV, que é cancerígeno. Existem 4 tipos de vírus HPV cancerígenos, e eles podem provocar câncer de colo do útero, câncer de ânus, câncer de pênis e câncer de boca. Então, é importante estar atento, porque, como eu já expliquei para vocês, o câncer, antes dele se tornar bem agressivo, avançado, ele dá sinais iniciais. E se você perceber esses sinais iniciais, o tratamento é bem mais conservador e as chances de cura são bem mais altas. Por isso que é importante estar atento aos sinais e sintomas do câncer de boca para detecção precoce e que você fique livre, certo? Então, o HPV pode dar os sinais de malignidade que eu já citei para vocês na boca. Além do mais, o HPV pode dar sinais que também não são de malignidade, mas que podem ser sinais que você teve contato com o vírus HPV. Por exemplo, verruga, condiloma, papiloma, são lesões induzidas pelo HPV, certo? Então, gente, existe também a vacina do HPV disponível no SUS, né? A bivalente, a quadrivalente, que são para mulheres, meninos e meninas de 9 aos 14 anos. Já nos serviços particulares, para adultos, né, se eu não me engano, entre 25 e 46 anos, já está disponível também para vocês. E no serviço particular tem até a nonovalente, que protege contra 9 tipos de vírus, entre eles as verrugas, papilomas, condilomas. Então é importante você procurar essa questão e se vacinar, certo? Outros tipos de vírus que promovem câncer, mas são outro tipo de câncer, é o Epstein-Barr vírus. Né? É um vírus da mononucleose, mas ele não é tipo causa e efeito. Ele pode ter relação, certo?
Então, gente, agora que vocês já sabem as populações de risco, né? Entre elas tem, assim, algumas profissões, elas têm mais chance de você estar sendo exposto a agentes nocivos à sua saúde. Por exemplo, cabeleireiros, barbeiros podem estar expostos ao formaldeído, que é o formol presente em substâncias para alisar o cabelo. Ele pode ser um indutor de câncer. Poeira de madeira, amianto, quem faz pintura de automóveis, mecânicos, essas pessoas elas estão sendo expostas a substâncias químicas nocivas, então elas têm que ter uma atenção com a sua saúde geral, né, e bucal também, certo? Pronto, gente, já abordamos nesses temas, né, sinais e sintomas do câncer de boca, como fazer o autoexame, as populações que são de risco, né, e no autoexame já está enquadrada a prevenção. Mas outras coisas que você pode fazer para prevenir o câncer de boca são não fumar, evitar a obesidade. A obesidade tem relação com vários tipos de cânceres, entre eles o de boca, né? Beber com moderação. A moderação é, no máximo, assim, uma vez por semana, acho que é o suficiente. E outros hábitos seriam a exposição a esses agentes nocivos, ela ser mais equilibrada, de você usar equipamentos de proteção individual, se essa é a sua profissão, você não tem como abandonar. E exposição solar protegida. Sexo oral também protegido, para evitar a exposição aos tipos de cânceres, ou então também a vacinação, tá certo? O tratamento, gente, do câncer, quando ele é diagnosticado, normalmente é feito com a cirurgia para remoção daquele câncer e radioterapia adjuvante. Às vezes se faz quimioterapia para você evitar metástase à distância, mas normalmente o câncer de boca ele responde à cirurgia e à radioterapia, tá certo? Primeiro, quando se suspeita de... Se o dentista suspeitar de um câncer de boca, o que é que ele vai fazer? Vai solicitar uma biópsia. Biópsia é você cortar um pedaço daquele tecido que você está suspeitando que é maligno e encaminhar para análise histopatológica. Lá na análise histopatológica, que é o patologista que vai fazer, ele vai dizer se aquela lesão tem características de câncer e qual câncer. Ele vai dar nome e sobrenome, porque os cânceres têm nomes também. Por exemplo, carcinoma epidermoide, carcinoma espinocelular. Então, e tem outros tipos de cânceres. Ele vai dar o nome e sobrenome, e aí o oncologista sabe a melhor eficácia, né, o melhor tratamento para aquele tipo de câncer. E pode também ser uma suspeita que não se confirma. Então ele faz uma biópsia e chegou lá, o patologista fala, é uma úlcera inespecífica, ou seja, não é um câncer. Então isso também gera uma tranquilidade. Tem gente que tem muito medo do nome biópsia, né? Não é causa e efeito, você fez uma biópsia, você tem câncer. Não, a biópsia é para estudar melhor aquele tecido que você não está conseguindo dar um diagnóstico preciso clinicamente. Tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like aqui, gente, que esse conteúdo foi relevante para você. Se você acha que tem que chegar a mais pessoas, me incentiva no meu canal. Se inscreve no meu canal, que vai ter sempre conteúdos interessantes como esse, né? Espero que vocês tenham gostado. E antes de finalizar, eu vou falar uma dica bônus que eu lembrei agora. Então, digamos, se você tem lesões que são consideradas pré-malignas, ainda não se confirmou o câncer, ele não chegou, por exemplo, leucoplasia, eritroplasia, o que é que pode ser feito? Ablação a laser, pode ser feito terapias com agentes retinoides para você remover toda aquela superfície e você faz um acompanhamento, ou seja, faz uma detecção precoce de um sinal de malignidade, faz um tratamento que nem deixa esse câncer se instalar e você está livre disso, tá certo? Por isso que é importante a ajuda profissional e você não se fazer terrorismo se autodiagnosticando com informações que você encontra aleatórias e sem tanto embasamento do seu quadro, que é individual e específico para você, tá certo, gente? Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.